Versículos bíblicos. Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Romanos capítulo 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, versículo 3. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Lucas capítulo 10, versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na velha aliança eu faço, então Deus responde. Na nova aliança é ao contrário. Jesus já fez tudo e eu respondo. Tome posse. Em João, capítulo 6, versículo 63, o Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus.
Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. João 10, versículo 10, parte 2 diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos amou, para a sua própria glória e virtude. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mateus capítulo 18, versículo 18. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Lucas capítulo 11, versículo de 9 a 10. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. É a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 a 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta,
a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Isaías 54, versículo 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com vocês não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Marcos capítulo 11, versículos de 22 a 23. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Salmo 34, versículo 18 a 19. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Provérbios capítulo 3, versos de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei, e com ele, e ele comigo. Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela casa ou cidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separem. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não precisa forçar nada. Jesus já fez isso na cruz. Se você não entender a nova aliança, você vai entender tudo que Jesus te disse de uma forma errada, incluindo o que ele disse sobre oração.